Olá, oi molecada, oi Arthur. Eu resolvi fazer esse vídeo um pouco para tentar colaborar com o trabalho que vocês estão desenvolvendo aí de observação, né, dos espaços que vocês habitam, vocês alunos no caso, né, é, nesse trabalho de fotografar que vocês estão fazendo e também de transformar em texto, né. Eu vou chamar esse processo aí de textualização, né. Esse processo de textualizar essas observações, essas vivências, etc. É, Isso que vocês estão fazendo geralmente se refere à produção de um tipo de texto, que é como eu vinha dizendo lá na minha aula, em que eu falava de operações de linguagem e de gêneros textuais. Isso tem a ver com um gênero textual chamado crônica, né? Aí eu comecei a pensar, bom, quando o Arthur me chamou para colaborar com esse trabalho de vocês, o que que eu poderia fazer? Será que eu vou passar para eles assim uma espécie de lista de características do gênero crônica, e aí eles eventualmente produziriam os textos, olhariam para os próprios textos munidos dessa lista e fariam uma espécie de checklist, assim, de ticagem, tipo, meu texto tem isso, mas não tem isso, tem isso, mas não tem isso. Eu achei que seria problemático, achei que seria ruim, né? Por que que eu achei que seria ruim? Primeiro porque isso seria um modelo muito careta, assim, muito, digamos, decoreba, entre aspas, né? De falar para vocês sobre a crônica, né? Um modelo meio expositivo, estilo cursinho, assim. Em segundo lugar, porque eu acho que talvez também ele fosse uma, uma redução muito grande do que é a crônica, né? Mesmo porque a crônica é um gênero muito aberto, e dizendo que ele é muito aberto, eu não estou querendo fugir do assunto, né? Não é isso. Eu não estou querendo tirar meu corpo fora e dizer, eu, Luiz Venâncio, não consigo definir a crônica, porque ninguém consegue. Não, não é isso. É porque é um gênero que vai mudando muito ao longo do tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar um pouco para vocês como é que começa isso. A crônica, ela começa especialmente a partir de certos relatos de viagem, né? Então, você tinha, por exemplo, no momento das grandes navegações, né? A partir do século XV, XVI, especialmente, enfim, você tem a necessidade dessas pessoas que viajavam para lugares distantes, por exemplo, lá dos grandes centros da Europa, de relatarem o que viam, o que observavam, né? E esse relato era construído muitas vezes de maneira cronológica, né? Cronos, tempo. Isso tem a ver com o nome crônica, né? É, Muitas vezes lembrava um pouco até o diário de viagem. O sujeito meio que ir contando experiências que ele ia vivendo a cada dia, e enfim, depois expondo essas experiências por escrito, né, para as pessoas lá do lugar de onde ele tinha saído. Mas aos poucos também esse tipo de texto começa a sofrer certas mudanças e começa a entrar num novo meio de comunicação que vai surgir, enfim, no século XVI, né, quase 17, mas vai aos poucos ao longo do século XVII, XVIII, especialmente XIX, se popularizando, que é o meio de comunicação jornal, né? É, Mais pessoas vão aprendendo a ler. Vamos lembrar que até o século XVIII a grande maioria da população do mundo inteiro, né? Mas mesmo na Europa era analfabeta. No século XIX ainda há uma parcela muito grande de pessoas analfabetas, mas vai crescendo o número de pessoas alfabetizadas, começa a existir também, começam a existir escolas mais formais, né? Porque antes o ensino era uma coisa muito mais dedicada só à nobreza, aristocracia, etc. Então as pessoas vão tendo maneiras de acessar esse tipo de conteúdo, né? As pessoas vão sabendo ler. E aí elas começam a ter contato com relatos, enfim, comentários, etc., escritos de maneira mais ou menos cronológica em jornais, né? Muitas vezes em publicações que não eram nem chamadas de jornais, mas eram chamadas de folhetins, certo? Então, por exemplo, ó,
existiram no Brasil alguns autores importantes da literatura brasileira, como, por exemplo, José de Alencar, que é um cara que é um ícone do romantismo brasileiro, né? E que escreveu crônicas de jornal. Machado de Assis também, que já não faz parte do romantismo, né? Ele é mais ligado ao realismo, mas eu não vou nem muito cair nessa de escolas literárias, assim, de correntes literárias. Mas o Machado de Assis também foi um cronista que escreveu para jornais. E o que eles faziam, esses caras, né? Zé de Alencar, Machado de Assis. Esses caras faziam o seguinte: eles comentavam assuntos do momento. Não. Comentavam assuntos do momento.